A palavra mãe é muito doce. Você usa até mesmo para sua própria filha na Bengala. Você pode chamar mãe, empregada, sua nora, todo mundo de mãe. É uma forma muito doce de chamar a pessoa. Mas as atividades são diferentes. Ou seja, a empregada, você chama a empregada de mãe. Só que, claro, a atividade que ela faz é diferente. Você também chama sua filha de mãe. Mas cada um tem uma função, é uma diferente comportamento, mas você chama ela de mãe. Então, Maya, a potência de Deus, assim, Maya é uma coisa só uma. A gente fala de Maya, Maya. O que significa Maya? Maria Atena, Ete Maya. Com a sua inteligência material, você consegue medir aquilo, isso é Maya. Algo pode ser medido com a inteligência material. Maya é algo, na verdade, inconcebível. Shankaracharya perguntaram para ele: Maya encobre Brahma? O que é Maya? Perguntaram para Shankaracharya. Você diz que Brahma é só um. Você está dizendo que Maya consegue encobrir Brahma. Então tem dois conceitos, Brahma e Maya. Aí Shankara perguntaram para Shankaracharya: fala para mim. Você disse que só tem um Brahma e nada mais. Então de onde vem Maya? Por que você usou a palavra Maya? Que duas palavras, né? Dois conceitos, Maya e Brahma. E aí, dê a definição de Maya. Perguntaram para Shankaracharya. Shankaracharya disse: Maya é inexplicável, Anirbachaniya. Vamos entender a filosofia de Shankaracharya. Maya é inexplicável, Anirbachaniya. É algo que você não pode estabelecer com sua mente, inteligência. Algo que você não consegue estabelecer com a inteligência. Então Shankaracharya chama de Anirbachaniya, inexplicável. Algo que não pode ser expresso em palavras. Inconcebível ou então inexplicável. Maya, de acordo com o Tata Siddhanta Gauriya, o que é Maya? É a potência do Senhor. É a potência do Senhor. Existe Diva Shakti e Maya Shakti. Maya é uma potência. Então, em termos de explicação de Brahma, o que é Brahma? Swagata Bijatya. Swagata Swajatya Bijatya Veda Rohit Brahma. São termos técnicos que você tem que entender. Swagata Swajatya Bijatya Veda Rohit Brahma. O que é Brahma? A transcendência. Swagata significa dentro do seu próprio corpo, ou seja, não há diferença entre uma parte do corpo de Deus e outra parte do corpo dele. Por uma alma condicionada, existe uma diferença entre nossos membros. Exemplo, a gente consegue enxergar com os nossos olhos, a gente só consegue andar com as pernas, a gente consegue usar as nossas mãos para trabalhar, mas para Bhagavan, todos os membros dele podem fazer qualquer coisa. Isso é muito incrível. A especialidade do Senhor. Deus, ele pode ver com os olhos, ele pode andar com os olhos, inclusive, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode comer com os olhos. Mas Bhagavan, ele pode. Inclusive comer com os olhos. O nome disso é Drishti Bhoga. Bhagavan, o nome disso é Drishti Bhoga. Então, na época do Ratha Yatra, tem milhares de pessoas. Como que eles oferecem comida para Jagannatha? Eles pegam o coco, Jagannatha, abrem o coco, quebram no chão, oferecem para Jagannatha assim, Jagannatha, o nome disso é Drishti Bhoga. E Jagannatha come assim. Ontem a gente fez assim, a gente botou todas as preparações na frente de Shrimati Radhika. Com Tulasi, o nome disso é Drishti Bhoga. Ou seja, Deus come com os olhos, ele aceita com os olhos. Com os olhos Deus consegue comer.
Ou seja, Brahma Samhita explica Angani Yasa Sakalindra Vrittamanti. Deus, Ele faz tudo com todos os seus membros. Qualquer coisa com qualquer parte do seu corpo. Ele pode comer com os olhos, andar com os olhos, e claro, ver com os olhos. Para uma alma condicionada, cada parte do corpo da alma só pode fazer uma coisa. A gente consegue ver com os olhos, por exemplo. E os nossos sentidos todos têm 4 defeitos, inclusive. Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karanapatava. Em Deus, Ele não tem esses 4 defeitos. Deus não tem. Primeiro, que todos os sentidos de Deus podem fazer qualquer coisa. E segundo, que Ele não tem nenhum desses 4 defeitos. Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karanapatava. Sentidos imperfeitos, tendem a se enganar. Então, isso é Swagata, Bhedarohit, Brahma. Deus não tem essa diferença entre diferentes partes do seu corpo. Swajata, Bhedarohit, Brahma significa que todos os avatares que são, Vishnu Tattva também, eles são não diferentes do Senhor. Deus manifesta várias formas e elas são não diferentes. Rama, Nishinha, Varaha não são diferentes do Senhor Supremo. Inclusive, é uma ofensa a você. Se você achar que Krishna é um Bhagavan, Rama é outro Bhagavan, Nishinha Varaha é outro, isso é uma ofensa. Deus é apenas um. De acordo com a Rasa Vichara, Ele manifesta muitas formas e saboreia muitas doçuras do coração dos seus devotos. Então, Siddhanta explica o seguinte: nesse verso se diz que, de acordo com a concepção das Escrituras, Deus é apenas um. De acordo com a Rasa Vichara, existem muitas especialidades em diferentes encarnações. O mesmo Krishna, Vrajendrananda Shamasundara. Sempre se lembre, qual é o Krishna original? É o Dhira Lalita Nayaka, esse tipo de herói, despreocupado. Então a gente está celebrando Janmashtami e o Radhashtami. De qual Krishna a gente está comemorando? Krishna original, Vrajendrananda Shamasundara, Dhira Lalita Nayaka. E todas as encarnações se manifestaram dele. São as encarnações dele. Ele é a fonte. Então, da mesma forma, Srimati Radhika, a forma original dela é Vrishabhanu Nandini, é filha de Vrishabhanu Maharaj. Ontem eu falei, isso é Swadhina Bhartika Nayaka. Esse tipo de heroína. Essa é a forma original dela, o humor original. E aí Krishna é Dhira Lalita Nayaka. Então, a qualificação de um Dhira Lalita Nayaka combina com a qualificação de uma Swadhina Bhartika, esse tipo de heroína, entendeu? O herói e a heroína combinando nesse humor. Então, Dhira Lalita Nayaka e Swadhina Bhartika Nayaka. Existem 4 qualificações do Dhira Lalita Nayaka. Da mesma forma, Swadhina Bhartika Nayaka, esse tipo de heroína tem qualificações que combinam. Então, a forma original de Radha Krishna é Dhira Lalita Nayaka e de Srimati Radhika Swadhina Bhartika. Então, a gente deve saber sobre Krishna Tattva e Radha Tattva. E também Nayaka Tattva e Nayaka Tattva. Na verdade, sobre os herói e heroína. Senão você não consegue entender isso. É muito simples, muito simples. Lá em Hong Kong eu fiz um diagrama explicando tudo isso. Como Krishna se manifesta em 96 formas de herói. E como Srimati Radhika, ela também se expande em 360 tipos de heroínas. A heroína original é Swadhina Bhartika Nayaka. E o Nayaka, o herói original, é Dhira Lalita Nayaka. Se você não sabe esse tattva, você acha que tudo é igual? Como que você descreve eles? Bom, Dhira Lalita Nayaka tem 4 qualidades. A Swadhina Bhartika Nayaka, Srimati Radhika, tem 4 também qualificações. Which one is Srimati Radhika?
Você sabe? Primeiro ouça sobre como Krishna se manifesta em 96 tipos de heróis. E como que Srimati Radhika, na verdade, Radha é uma. Vrishabhanandini Srimati Radhika é uma. Mahaprabhu falou, eu só conheço um Krishna, Yashodanandana e chama Sundara. Balabhadra chegou e perguntou para Mahaprabhu. Falou assim, eu falei sobre muitos nomes de Krishna. Aí Mahaprabhu brincou com ele e riu assim, e falou assim, eu não conheço muita explicação para o nome de Krishna não. Para mim, Krishna é Yashodanandana e chama Sundara, é só isso. Krishna é só um. O nome dele é Yashodanandana e chama Sundara. Nandanandana Krishna. Mahaprabhu disse. Isso é muito confidencial. Srimati Radhika, Vrishabhanandini. Então eu expliquei por que Srimati Radhika é conhecida como Vrishabhanandini e Krishna mais como Yashodanandana. Porque a mãe tem mais amor e carinho pelo seu filho e o pai tem mais amor e carinho pela filha. Isso é normal. É o cruzado, assim. Então a mãe gosta mais do filho e o pai gosta mais da filha. Ambos amam, claro. Os pais amam os filhos, né, iguais, assim. Mas se você analisar profundamente, você vê que a mãe tem mais apreço pelo filho e o pai mais apreço pela filha. Então Mahaprabhu disse, eu só conheço Krishna como Yashodanandana. Chama Sundara. E Srimati Radhika é conhecida como Vrishabhanandini. Essa é a forma original. E ela tem duas expansões, Samyogini Radha e Vyogini Radha. Ontem eu fiz uma leve introdução sobre esse tema. Isso é muito confidencial. Até mesmo Atma Dhyan, que você meditar na sua alma transcendental, também tem Atma Dhyan. Como servir a Srimati Radhika. Isso é muito importante. Quem é a nossa deidade adorável? Srimati Radhika. Então no Atma Dhyan também Srimati Radhika está lá. Que Radha é essa? Qual Radha que está na sua meditação, pessoal? Vrishabhanandini Srimati Radhika. Vrishabhanandini Srimati Radhika, ela sempre fica com Krishna. Às vezes visível, às vezes invisível. Sempre ficam em Vrindavana, sim. Vrishabhanandini Srimati Radhika, ela sempre fica em Vrindavana. Já Nandanandana Krishna, Yashodanandana Krishna, o Krishna original, ele sempre fica em Vrindavana. Vocês têm esse verso, não? Volta a tanto. Onde que é o verso? Então o verso diz, eu nunca dou um passo fora de Vrindavana. Esse verso diz, Krishna diz. É muito simples. E a expansão de Krishna que vai para outros locais. As pessoas acham, é Krishna que sai de Vrindavana, vai para Mathura, vai para Dwaraka, não sei o quê. Mas na verdade o Nandanandana Krishna, ele não vai, ele não dá nem um passo fora de Vrindavana. É a expansão dele que vai. Quando, no Bhagavata está explicando que quando a Krura veio, a Krura que foi levar a Krishna na carruagem dele, ele levou ele de Vrindavana para Mathura. Na verdade, de acordo com Tata Siddhanta, quando a carruagem de Akrura chegou entre a fronteira de Mathura e Vrindavana, o que aconteceu? Nandanandana Krishna desapareceu da carruagem de Akrura, desapareceu. E Mathura Desh Krishna foi ele que se sentou. Isso é muito confidencial. Esse Gauriya Siddhanta é muito detalhado. E muita gente não sabe. Muita gente acha que é o mesmo Krishna que vai
de Vrindavana para Mathura, mas isso não é verdade. Quando chegou na fronteira entre Vrindavana e Mathura, em Akrura Gata, a carruagem de Krishna, na hora que cruzou a fronteira, foi Mathura desde Krishna que sentou na carruagem. As pessoas acham que é o mesmo Krishna, mas não é o mesmo Krishna, não. Mas a história que a Akrura mergulhou na água... Não. A história é assim, que a Akrura... Na verdade, ele estava pensando, será que é a minha mesma deidade adorável? A deidade adorável de Akrura é Sahasra Shrisha Vishnu, o humor dele de opulência em relação a Krishna. Então, a deidade adorável dele é Sahasra Shrisha Vishnu. Então ele pensou, Krishna mesmo que está indo ou não? Quem é ele? Quem é Krishna? Ele vai conseguir matar o Kamsa ou não? De acordo com Tata Siddhanta, Brajendra Nanda Shimasundara não mata nenhum demônio. O dever de Krishna não é matar demônios. Não foi Krishna quem estabeleceu o Varnashram Dharma. O único dever de Krishna é brincar com as gopis, só brincar com as gopis. É a única coisa que ele faz. Cada um tem uma função. Have to go? Samyogini Radha, she's going to Kurukshetra. Chamado para Mata Maharaj está perguntando. Samyogini Radha vai para Kurukshetra? Ela está chamando o Dwarakadesh para voltar? Na forma de Samyogini, Shrimadharika vai para Dwaraka, Kurukshetra, perdão. Qual Krishna que ela encontra para chamar ele para Vrindavana? Qual Krishna que ela está encontrando em Kurukshetra? É Dwarakadesh Krishna que ela encontra? Ou de acordo com o Tata Siddhanta, Krishna é só um. Por isso, Shrimadharika disse, eu não estou feliz aqui, em Kurukshetra. Shrimadharika falou, quando encontrou com Krishna em Kurukshetra, e o Tata Siddhanta que é só a mesma Radha. Krishna é igual também, não mesmo, não é outro. Mas o humor, muda de acordo com a expansão. A gente quer entender de acordo com a concepção material. Primeiro a gente tem que abandonar a concepção material. Primeiro abandone a concepção material. Venha para o nível da concepção transcendental. De acordo com o Tata Siddhanta, Krishna é apenas um. Lembre-se disso. Siddhanta Stu, esse verso que diz o seguinte, que de acordo com a concepção das escrituras, desculpa, não há diferença entre Krishna e suas encarnações. Esse verso fala isso. Todas as encarnações são o próprio Krishna. E você está falando, Dwarakadesh Krishna. Esse Dwarakadesh e Nandanandana, Krishna de Vrindavana, não tem diferença, de acordo com o Tato Vichara, concepção da escritura. Existem duas concepções, visões. A visão de acordo com Tato Vichara, filosofia, e Rasa Vichara. Então, Dwarakadesh Krishna, Nandanandana Krishna, Mathuradesh Krishna é a mesma pessoa. Imagina uma pessoa que tem dois empregos. A mesma pessoa é advogado e médico. Então, a pessoa é a mesma, só mudou a roupa, muda de roupa. Mas você acabou falando, Maharaj, você acabou de falar de Akrura Gata. Então a pessoa não mudou. Não, a pessoa mudou. Não. É o mesmo Krishna. Foi o humor que mudou. Foi o humor que mudou. Por isso que chama Teradika está dizendo para Krishna, você não é meu amado Krishna. Tente entender. Por isso chama Teradika diz, por isso que ela fala. Krishna, não estou feliz com você. Aqui em Kurukshetra, né? Sahachari Kurukshetra. Shrimadharika fala esse verso. Eu sou a mesma Radha. O Krishna é o mesmo também. Isso é o Tata Vichara, a concepção da escritura. Mas eu não estou feliz aqui em Kurukshetra. Por quê? Porque o humor de Krishna aqui é diferente. Qual o humor? Aquele é Dwarakadesh.
Ele está pensando, eu sou o rei de Dwaraka, os associados aqui, um monte de opulência. Shrimati Radhika está pensando, eu não fico feliz aqui não. Shrimati Radhika ficará feliz se ela vir a pena de pavão na cabeça de Krishna e a flauta, só. Já em Kurukshetra, Krishna lá não usa nem pena de pavão e nem flauta. Então, não tem esse humor, né? Se você fizer, por exemplo, uma peça de teatro, quando você, por exemplo, faz um papel de um rei, você automaticamente se sente rei também. Você fica no humor assim, absorto nesse personagem. Se você não se absorver no personagem, você não vai conseguir atuar apropriadamente na peça. Imagina, você é um rico, você não tem um tostão, você é um zero à esquerda. Mas, às vezes, eu conto até uma história sobre isso, que uma vez numa vila, ia ter um Ramayana Lila, teatro, né, da apresentação do Ramayana. Aí, tinha um homem que ia fazer o papel de Ravana, só que esse ator ficou doente. Nesse dia, era a última peça, o último dia da peça, ia ser o dia que Ravana ia ser morto. Eram vários dias de peça, né? No último dia, Ramachandra ia matar Ravana. Aí, essa pessoa que ia fazer o papel de Ravana, o ator, ficou muito doente, com diarreia, assim. Director. Aí o diretor da peça procurou um outro ator. Um outro ator para fazer o papel de Ravana. Mas para fazer Ravana tem que ser alguém com corpulento, né? Uma pessoa alta, uma pessoa bem grande, né? Aí foram procurar, aí chegaram na vila. Tinha um homem que... Um homem que fazia doces, assim, tipo um confeiteiro. Um confeiteiro da vila. Ele tinha um corpo bem grande, assim. Aí falaram para ele assim, você tem que hoje fazer um papel de Ravana. Aí o homem falou, não, mas eu não sou ator não posso fazer não. Aí falaram para ele, não, por favor, venha, é o último dia da peça, você vem substituir o ator, por favor. Ravana Vada, é o dia que Ravana vai ser morto, a morte de Ravana. Venha, por favor, e a gente que vai arranjar tudo, você não tem nada praticamente, só aparecer lá. Você só vem e fala assim, Rama, venha comigo, eu vou lutar com você. Essa é a única fala que você tem. A gente vai fazer o figurino, a gente vai te arrumar tudo, vai botar peruca, a gente vai... Não se preocupa não, só uma fala. Aí o homem concordou, tá bom, então, vamos. Aí quando chegou no palco, Ramachandra falou, Ravana, seu perverso, eu vou te matar. Com meu arco e flecha. Pacha, his name. Aí o homem que fazia o papel de Ravana falou, não me mata não. Eu tenho filho, filha, se você me matar, como que eu vou me manter? Como minha família vai sobreviver sem mim? Ou seja, o homem esqueceu que ele achou que era ele. Se você faz mas não deu certo a peça nesse dia, né? Porque se você fizer a peça, você tem que se absorver ele no papel, no personagem. Sim, eu chorava. Mas o homem esqueceu e achou que a Ramachandra estava falando com ele, assim, pessoalmente. Shrimati Radhika falou, eu sou a mesma Radha. Shrimati Radhika falou, oh, minha amiga, eu sou a mesma Radha. Tata Siddhanta Penezum, Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika. Krishna é o mesmo também, só que ele fazendo esse papel de Dwarakadish. Então Shrimati Radhika fala, eu não estou feliz enquanto não me amar aqui em Kurukshetra. Eu só vou ficar feliz se Krishna vier para Vrindavana e manifestar o seu amor bem feliz, alegre, pena de pavão, tocando flauta. Entendeu? Esse é o Tata Siddhanta. Por isso que Rupa Goswami escreveu esse verso. Priya Swayam Sahachari. Outro ponto. Alguns Vaishnavas falam alguma coisa muito interessante.
Kurukshetra. Kurukshetra. Tem duas palavras, né? Duas palavras que juntam e juntas. Kuru means what, sorry? To do. Ok. Kuru significa fazer, to do. Fazer. E Kshetra, Vrindavana. Ou seja, estou aqui me encontrando com Krishna, mas não estou feliz. Isso é amor de man. Como em Vrindavana, vindo para Vrindavana. Shrimati Radhika não fica feliz se encontrando com Krishna. Porque ela está no estágio de man. Por isso que ela fala, Madhava, vai embora. Shrimati Radhika fala, Madhava, saia do meu kundya. Saia. Sai do meu kundya. Não quero ver a sua baboseira. Vai embora daqui. Vai embora. Vai embora do kundya. Não fico feliz aqui. Não estou feliz. Ou seja, não estou feliz. Desculpa, é isso que ela falou. Não estou feliz aqui. As amigas falam, mas a maior virtude é perdoar. Perdoa Krishna. Shrimati Radhika fala, não quero perdoar. Isso é dor de Ayman. Então isso não conde em Vrindavana. Ela fala, não estou feliz, sai daqui. Não vou perdoar. Agora vindo para Kurukshetra. Enfim, Krishna deu a sua pena de pavão, sua flauta, jogou aos pés de Radharani. Ela está em man. Krishna Rupa Goswami explica nesse verso Priya Swayam. Estamos nos encontrando agora, mas eu não estou feliz. Shrimati Radhika vai ficar feliz se ela vir a pena de pavão em Krishna e a flauta. E Krishna ele fica feliz quando ele vê Shrimati Radhika. E Krishna automaticamente se manifesta curvado em 3 partes. Nesse momento, Shrimati Radhika também se manifesta com 8 curvas em seu corpo. Quais são as 8 curvas de Shrimati Radhika? As 8 tortuosidades. गाड़ी पीछे है महाराज जी, आपकी गाड़ी पीछे है. O carro está ali atrás, entendeu? Mas a gente ouve. Gurudeva fala que Krishna não deixa Vrindavana. A expansão de Vishnu que deixa. Sim, Gurudeva fala a mesma coisa, é a expansão. A expansão não é diferente dele. Como eu falei, se você é um médico e um advogado, você tem 2 profissões. Você não manifesta outra forma para ser médico ou advogado, mas Krishna manifesta. Então, um exemplo, se uma pessoa é médico e advogado, quando ele vai no hospital, ele sente aquele abhimana, né? Aquele ego, eu sou médico. É a mesma pessoa. Quando ele vai pro fórum, ele pensa, eu sou advogado, eu sou um juiz. Inclusive, até muda a roupa, se veste, né, com a roupa da profissão e o humor também. Muda, mas é a mesma pessoa. Da mesma forma, as expansões de Krishna são não diferentes do próprio Krishna. Sempre pense. As expansões não são iguais? Não, é a mesma pessoa. Krishna é apenas um. Senão, como que você estabeleceria que Eka Brahma, que Deus é apenas um? Eu sou apenas um, mas eu tenho muitas expansões. O mesmo Krishna. What yes? Se não fosse separação, não peguei o que ela falou. Se não fosse separação, como que Prema isso, né, surgir, aumentar? Jagamai que arranja isso. Eu falei ontem, no momento do encontro você não consegue ter a realização, medir o amor. Mas quando os amados estão separados, os amados estão longe um do outro, então Ananda Rasa surge
essa bem-aventurança aumenta. Ele demora 1000 vidas só para você entender isso aí. Só para você. Não uma vida para entender isso, não. Muitas e muitas vidas só para você entender. Ou seja, fazendo bhajana sadhana, pouco a pouco você vai alcançar a realização. Vishwanath Chakravarti Pada diz que a separação dança na cabeça do encontro. Ou seja, virar a separação é muito, muito elevada. No momento do encontro você não sente muita separação. Externamente, a pessoa está chorando, mas internamente é muita felicidade. Translation. Então, externamente você está chorando, mas internamente é muita felicidade. Que tipo de doçura vem, né? Então, no momento da separação, na verdade, tem encontro. Entende? No momento do Milana, da encontro, não vem tanto sabor, ou você não saboreia tanto o amor. No momento da separação, você saboreia mais o amor. Exemplo, quando você está separado do seu amado, você começa a se lembrar de todas as lilas do seu amado, todos os momentos juntos. Às vezes eu falo esse verso. Krishna está sofrendo em separação de Krishna. Lalita fala. Escreva uma carta para Krishna. Uma carta. E a Lalita dá uma carta para Srimati Radhika, um pergaminho, né? Escreveu uma carta para Krishna. Srimati Radhika foi escrever uma carta para Krishna. Então ela ia escrever, ó Krishna. Porque, claro, você começa a carta com, como é que chama? Esqueci a palavra. Com um destinatário, né? Com a invocação, tipo, fulano. Começa a carta assim, né? Vírgula e tal. Aí ela começou a escrever, ó Krishna. Só que quando ela escreveu isso, ó Krishna, ela começou a ficar tão absorta pensando em Krishna, que ela achou que ela era Krishna. Isso é Srimati Radhika. Aí ela começou a chorar. Então o pergaminho inteiro ficou totalmente molhado com as suas lágrimas. Lalita Devi entendeu o que estava escrito. Não tinha nada escrito em palavras, mas o bhava estava expresso no pergaminho. Veja, Srimati Radhika pensava, eu sou Krishna. Porque ela estava pensando tanto em Krishna. Quando você pensa muito numa coisa, bhava vem assim. Para as almas, isso não é possível. Para a alma, isso viraria Ahangraha Upasana, você achar que você é a deidade adorável. Mas em Krishna e Srimati Radhika isso acontece. Srimati Radhika está pensando, eu sou Krishna. E agora eu estou escrevendo uma carta para Srimati Radhika. Lalita Devi percebeu. Tá, sua carta acabou já acabou de escrever, me dá aqui. Ela pegou o pergaminho. Lalita Devi pegou o pergaminho, dobrou muito bem e enviou para Krishna. Quando Krishna abriu, Krishna percebeu o amor de Srimati Radhika. Premik Jane, que amados entendem a língua do amor? Corvos entendem a língua dos corvos. Perdão, kaga não significa corvo, significa pássaro geral. Ou seja, pássaros falam a língua dos pássaros, os amados falam a língua dos amados. Quem ama sabe a língua do amor. E qualquer espécie que você esteja, você entende. Por exemplo, formiga. Você vê que elas encontram uma na outra no caminho, no chão. Elas falam alguma coisa e continuam o caminho. As formigas falam a língua das formigas. Existe uma língua do amor. Prema baixa. Então, da mesma forma, Krishna, ele sabe a língua, o idioma do amor divino de Srimati Radhika. Ele fala essa língua do amor de Radharani. O Krishna viu a carta e começou a chorar. Krishna chorou vendo a carta. Isso está escrito. Se a gente abrisse esse pergaminho, a gente só ia ver um papel molhado, a gente não ia entender nada. Só que Krishna, ele é Bhagavan. Ele é Sarva Bhasha Vida. Ele fala todas as línguas de todos os seres vivos. Então ele leu. E Krishna começou a chorar e chorar.
Então, essa absorção. Na Viraha, na separação, tem essa absorção. Em Milana, no encontro, não tem isso. Tanmayata significa essa absorção. Você se absorver e emergir completamente naquilo. Na separação, a gente pode medir o amor. No encontro, não. Um exemplo é dado. Você consegue medir, por exemplo, a água, quando a água está líquida. Se essa mesma água virar um gelo, aí você consegue medir. Então, você não consegue medir quando a água está congelada. Mas se for líquido, você consegue medir facilmente quantos mililitros e tal. Então, no momento do encontro, você não consegue medir. No momento da separação, que você consegue medir. Por quê? Porque talvez você esteja junto só corpo, fisicamente, mas a sua mente... Então, a sua mente está viajando no mundo inteiro sem passar tempo. Perdão. Você está aqui agora com a gente, mas fisicamente, mas a sua mente pode estar viajando por aí sem passaporte, sem passagem, sem nenhum visto. Então, no momento do encontro, você não se absorve tanto mentalmente. Mas o Tanmayata, essa absorção total mental, vem no momento da separação. No momento da separação. O exemplo é dado da água e do gelo. Então, o gelo você não consegue medir, mas quando o gelo se transforma em água, aí você consegue. Milana e Viraha, encontro e separação. Mas no Milana, no encontro, também tem uma Milana Rasa, um sabor do encontro que você saboreia. Oh, sorry, can you come again? Então, por exemplo, no momento da separação, você saboreia também a Viraha Rasa e também Milana Rasa, que você fica se lembrando da pessoa. Mas no momento do encontro, você saboreia só o encontro. Exemplo, quando Mahaprabhu tomou sannyasa, Shatidevi ficava chorando. Oh, Nimai, antigamente ele morava comigo, se ele estivesse aqui, eu ia cozinhar para ele o almoço, a minha mãe ia pedir para mim cozinhar isso e aquilo para mim. Então a mãe é totalmente absorta no filho durante a separação. Então, na separação você consegue saborear também Milana Rasa. Então a separação ela nutre Milana Rasa. Se não tiver Viraha, separação, o encontro não vai ser nutrido. Então, separação é muito importante. Então se separação é tão bom, vamos ficar sempre separados? Não, mas você não pode falar uma coisa dessas. Porque depois da separação tem encontro, depois do encontro tem a separação. Os dois caminham juntos. Exemplo, depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia. Da mesma forma, encontro e separação. Esse verso é muito bonito. Which verse? Então, em Viraha, a separação tem muita bem-aventurança. Em Milana, no encontro, não. Porque no encontro, amado e amante estão juntos, mas a mente pode estar em outro lugar. Na Rasa Lila, encontro, né? Tem aquela história que Radha e Krishna estavam se encontrando em Shingarvata depois da Rasa Lila. Krishna decorando Shrimati Radhika. Shrimati Radhika pensando nas amigas. Ai, minhas amigas que me servem tanto. Elas estão sofrendo em separação de Krishna e Krishna aqui só comigo. Krishna pensou. Krishna sabe de tudo, está no coração de todos. Krishna pensou. Shrimati Radhika está se encontrando comigo aqui. Fisicamente estamos juntos. Mas a mente dela está pensando nas amigas que estão sofrendo. Então, se o seu corpo e a sua mente não estão os dois ali, você não consegue saborear completamente a doçura do prema. Então Krishna pensou, vamos fazer Radharani saborear um pouquinho o Viraha Rasa, o amor de separação.
Então Krishna falou, vamos sair daqui. Shrimati Radhika disse, não consigo mais andar, não consigo caminhar. Krishna falou, bom, se você não consegue andar, faz o seguinte, suba nos meus ombros. Tá bom. Krishna abaixou sua cabeça assim, para Shrimati Radhika subir na corcunda. E aí, tenta levar Shrimati Radhika em seus ombros, na corcunda. Aí Krishna desapareceu. E aí, na hora que Krishna desapareceu, Shrimati Radhika começou a sofrer em separação de Krishna. Kasi Mahabhuji, oh Krishna, onde está você? Nesse momento, todas as gopis, elas que estavam sofrendo por Krishna chegaram. E Shrimati Radhika também estava sofrendo em separação. Então isso foi uma compaixão, uma solidariedade. Compassion. Sympathy. A solidariedade. Estou sofrendo por Krishna. Shrimati Radhika pensou. Ou seja, as gopis pensaram, a Shrimati Radhika está sofrendo como eu, como nós. Se as Sakis tivessem visto a Shrimati Radhika fazendo passatempos com Krishna, humana, a raiva delas ia aumentar ainda mais. Se as Sakis vissem Radharani com Krishna sozinho. Krishna é um safado mesmo, um sem vergonha. Ele largou a gente e está aqui fazendo um passatempo com Shrimati Radhika sozinho. Então a raiva delas ia aumentar ainda mais. E aí Krishna ia passar a vida inteira tentando acalmar cada gopi, consolar cada gopi, porque existem bilhões de gopis, né? Então ia passar a vida inteira nisso. Então, Krishna manifestou essa lila, que quando Shrimati Radhika começou a sofrer em separação de Krishna, as Sakis vieram e viram Shrimati Radhika sofrendo, e elas sentiram essa solidariedade. Como é que é outra palavra? A solidariedade, esqueci. Que é a piedade, enfim. É solidariedade, não. Empatia. Shrimati Radhika está sofrendo e nós também, então elas sentiram essa empatia. Então elas, tá bom, vamos nos consolar uma outra e tal. Então a lila de Krishna é assim. Então na separação se saboreia até mais o encontro. Mas não é que vai ter só separação. No mundo espiritual, a separação Viroho não existe por muito tempo a separação no mundo espiritual. Logo depois da separação vem encontro, separação. Não existe Sudirga Vipralamba, longa separação no mundo espiritual. Entende? Só Nikat Pravas, que é separação curta. No mundo espiritual tem só Nikat Pravas. Você tem que entender esse significado dessas palavras. O que é Prabhas? Prabhas é quando o seu amado vai para um outro local. O nome disso é Prabhas. Você tem que saber isso. O que é Viraha? O que é Mano? O que é Purvaraga? Prema Vaititya? Tem que entender essa definição. Então, o que é um nome? O que é um pronome, por exemplo? Tudo é a mesma coisa? Não. Então a gente tem que saber essas definições. O que é Prabhas? Quando é um tipo de separação em que o amado vai para um local longe. Então no mundo espiritual tem só... Krishna nunca vai muito longe. Duro Prabhas. Ele só, por um momento breve, quando ele pastoreia as vacas ali em outro local, as gopis não aguentam de separação. Isso é Nikat Prabhas. Mahaprabhu falou. Por um momento, que é um momento, as gopis não aguentam nem mesmo. É do mesmo piscar de olhos, as gopis não aguentam em separação. Existem 6 sintomas de Mahabhava. Um desses é Kanata, Kalpata, Kalpata, Kanata. Tem que saber tudo isso. Você tem que ouvir Harikata, você tem que fazer anotações. Eu falei, vocês ouviram, então para ouvir isso é valor. Vocês não anotaram. Fica na ISKCON.
tá fazendo uma piada. No caso, não ISKCON. ISKCON é dentro do seu ouvido. É uma piada. Porque tem pessoal da ISKCON que fala, não vá para nenhum local, fica na ISKCON. ISKCON, mas também ISKCON, em hindi, significa fica dentro do ouvido, nesse ouvido. Ou seja, não vá para nenhum Gaudiya Mata, não ouça nenhum, ouça só, tome diksha do guru da ISKCON, se associe com os devotos da ISKCON. ISKCON, ISKCON, ISKCON. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente fala ISKCON, em vez de ISKCON, quer dizer, a pronúncia, né? ISKCON é ISKCON. Mas no hindi significa ISKCON, que significa ISKCON, né? ISKCON também significa nesse ouvido, ou seja, deixa o que você ouvir, entra pelo ouvido e deixa dentro do seu ouvido. Não sai, não tira do seu ouvido. Então eles falam assim, fica na ISKCON. Na ISKCON. Tome diksha no guru da ISKCON, fique na ISKCON. O pessoal fala assim. Lá na Índia, né? Eles falam assim. Falam em todo lugar, né? Mas a pronúncia é assim, né? ISKCON, que é ISKCON. Isso é verdade ou não? Sim, isso é verdade. Então a pronúncia é só um pouquinho diferente, mas é parecida. ISKCON e ISKCON significa você deixar dentro, ISKCON é esse ouvido, essa orelha, ou seja, o que você trouxe para dentro, deixa dentro da sua orelha. Ou seja, analise, estude. Não, eu falei uma coisa, ISKCON e eu ouvi e deixei entrar para obedecer pelo outro? Não. O que você ouvir, você tem que deixar dentro da sua orelha, no sentido do seu ouvido. Você tem que analisar, estudar, guardar no seu coração, seguir. Você tem que estudar, depois ler. Não adianta só você ouvir o Harikatha. Não adianta não você só ouvir o Harikatha. Esse aqui ouviu tudo, mas não consegue falar nada. Porque ele não está estudando. Quando eu faço pergunta, ele esquece. Boleirão? Ele esquece. Então por quê? Porque você tem que repetidas vezes estudar o que você anotou, ou os livros, enfim, você tem que estudar e se relembrar. Se você não ficar lembrando as coisas de Bhakti, você nunca vai alcançar Bhakti. O sadhu veio até me ouvir Harikatha, é só isso? Eu falo isso na cara mesmo. O sadhu veio ouvir Harikatha, dei doação, tomei prachada e fui embora, e daí? Nenhum benefício para você. Nenhum benefício. Você veio para o templo, botou uma doação no templo. Você é hindu, então você faz isso, claro, né? Todos os hindus têm isso. Seus pais ensinaram, né? Para você vir do templo, da doação e tal. Tudo bem, você fez isso, sim, ok. Aí você viu Harikatha, voltei para casa. Volto para minha casa. Aí sua esposa pergunta, o que você ouviu? Sei lá, o que aquele sadhu tá falando, um negócio lá, sei lá. Eu ouvi por um ouvido e saiu pelo outro. Então, por um ouvido e saiu pelo outro, que o sadhu falou. Deu doação? Não, doação eu dei, minha esposa. Eu não comi de graça. Claro que não. Eu dei, às vezes eu faço uma piada. Voltou para casa, a esposa fala. Não, a esposa falou. Desculpa, tem um templo aqui perto, vai lá ouvir Harikatha. O marido foi no templo, sentou, ouviu Harikatha. Ele viu bem o Maharaj, mas aí o Maharaj pensou, esse devoto tá ouvindo bastante, essa pessoa está ouvindo bastante, porque ele estava olhando muito para ele no Harikatha. Porque a esposa tinha terminado o marido. Quando você for no templo, sente na frente do sadhu, bem na frente. Porque esse é o dever das mulheres, né? Instruiu o marido, falou. Então a mulher falou, sente-se contato visual com o sadhu na hora do Harikatha. Olha nos olhos dele, presta bastante atenção para ele perceber você, fica ali na frente. E aí a mulher falou isso, o marido seguiu, foi no templo e fez isso. Aí tava falando. Então o palestrante achou, nossa, essa pessoa é um novo discípulo, esse aqui conseguiu um novo discípulo, esse visitante, né? Muito, muito, muito atento. Ouvidos abertos, olhando para mim com tanta atenção. Depois do Harikatha, então a esposa tinha falado para o marido, depois do Harikatha dá uma doação, né? Aí dá uma doação. Aí tá bom. Aí ele deu 10 rúpias. 10 rúpias na Índia é muito, hein? Na Bengala, até a moeda lá ainda é muito... Uma moeda. Então a gente dá uma moedinha para os pobres. Tá bom. Enfim, deu uma doaçãozinha. Então, ele tomou praçada e voltou. O que a esposa falou, ele fez. Aí quando chegou em casa, a esposa perguntou, ouviu Harikatha?
Falei, aquele maldito, sei lá o que ele falou, aquele... Nem foi maldito, outro palavrão, o Gurudev tá brincando. Mas assim, o que aquele doido tava falando? Ah, nada, não guardei nada não, que aquele lá tava falando. Tudo que eu ouvi entrou para um ouvido e sai pelo outro. Que ele sabe do que tava falando, sei lá. Sei lá, sei lá. É isso que acontece geralmente. Eu viajo no Ocidente por 27 anos sem parar. Eu viajo no Ocidente e eu vejo isso. Eu vejo que as pessoas fazem a mesma pergunta o tempo inteiro. Ouça com atenção, estude direito. Você não estuda nada. Você não está estudando, você ouviu? Prashad Palya, Dan de diya, chalo. Go Premanande. Você tomou praçada, deu doação, é só isso, né? Bihari Lal ki jai. Você acha que isso é Bhakti? Você vai te dar Bhakti, alguma coisa? Isso não é Bhakti, não é nada. Talvez um pouquinho de sucrite você consegue assim, um sucritezinho. Toda a energia que eu gastei, mesmo sem entender alguma coisa não, mas algum sucrite você está criando, com certeza. Isso não tem dúvida, não tem dúvida. Sucrite com certeza está criando. Quer você entenda ou não. Por isso que às vezes que eu falo, tá, mesmo que entenda ou não entenda, senta aqui, vai, vem. Senta perto do santo, vai. Senta perto do sábio, senta. Não precisa fazer nada. Você não vai entender nada mesmo, porque isso é transcendental. Eu sou um transcendental. É australiano, é chinês, não, o que é isso? É a língua transcendental. Quando você recebe a misericórdia do Senhor, aí sim. Não é culpa sua mesmo, não entender não. Então só vem. Ah, não estou entendendo. Não estou entendendo. Não precisa entender. Não precisa nem lembrar. Não precisa nem se lembrar. Venha na minha frente. Ouça a vibração transcendental por Sukriti vai ser criado. Muitas e muitas vidas só para coletando Sukriti, é aí que você vai entender depois. Como que você vai entender? A gente entende muito facilmente coisas materiais. Se alguém te xinga, você na hora entende, né? Aquele xingamento. Mas se for o Bhagavad Gita, ai Maharaj, não entendi não. Não precisa nem entender. Eu falo assim, não precisa entender. Porque a sua alma está ouvindo. Vem, vamos. Tua alma está ouvindo. A alma dentro de você está escutando. Só isso que importa. Tenha essa fé e se sente aqui, tá bom. O que fazer? É muito simples, é muito simples. Uma vida, vamos criar um Sukriti de uma vida, vamos coletar um Sukriti. Bhakti está muito longe. Bhakti está muito longe. Sukrita Purva Santita, Sukrita de muitas e muitas vidas. Quando se acumula e amadurece, aí você pode sentar na associação com o sadhu. Aí você ouve. Nem é fácil ouvir, porque isso é Bhakti. Isso é Bhakti direta. Shravanaka Bhakti, ouvir Harikata. Existem 9 práticas de Bhakti, 9 rangas, né? O principal, né? O primeiro, né? Shravanaka, é ouvir. Bhajan sadhana não vai acontecer em alguma outra vida. Mas para uma vida tem a sadhu sangha. Vamos, corre atrás do sadhu, vai, corre. Anubraja, anda atrás do sadhu, vai. Não precisa fazer nada. Eu falo assim, não precisa ver nada, só vem atrás de mim. Como um burro. Como um burro falou uma vaca, vem atrás de mim como um rebanho, você vai ganhar benefício. Então, uma pessoa fazendo morning walk aqui, ó, uma caminhada matinal, você não vai ganhar nada. Sair bem? Você sabe? É para um exercício, a pessoa vem caminhar para se exercitar. Mas se você faz a caminhada matinal com um sadhu, você está ganhando Bhakti, na verdade. Você não consegue entender isso, porque é o Sukriti que está criando. Isso vai gerar Bhakti. Então tem uma pessoa aqui, por exemplo, nesse local aqui, a pessoa vem fazer uma caminhada, ó, nesse local aqui, ó. A água do rio é muito tranquila, tem oxigênio. Então de manhã tinha vários pássaros, gente vencido de manhã. É uma atmosfera muito agradável. Então se você não estiver fazendo a caminhada aqui sozinho,
É só para o exercício físico. Não tem nada de espiritual na caminhada matinal. Agora, se você está correndo atrás do sado, andando atrás do sado na caminhada, aí Bhakti vem. Isso que você tem que entender. As escrituras dizem que o ar que emana do corpo do sado, se esse ar encosta no teu corpo, esse ar vai fazer você fazer bhajana, vai te levar a fazer bhajana, praticar a vida espiritual. Tem até uma linda história nos Upanishads, que é a seguinte. Havia um grande devoto. Chegou na hora da morte, e aí os Vishnudutas vieram pegar ele, né, trazê-lo. Carruagem, chariot, com uma carruagem, uma nave transcendental. Vamos, grande alma, vamos para Vaikunta. Vieram levá-lo com muito, né? E aí, esse devoto falou: qual o caminho que a gente vai para Vaikunta? Qual o caminho? Vamos, nesse caminho que a gente vai acabar passando. O grande devoto falou: vamos lá, eu quero passar em Jamaluka e ver o inferno. Aí os Vishnudutas falaram: você pode ir direto, sentar na carruagem, você vai direto para Vaikunta, não precisa passar em Jamaluka, perdão. Aí o devoto disse: não, mas eu quero ver como é que é o inferno. Mas os sadhus são muito teimosos também. Não, eu quero ver o inferno, eu quero ver. E aí os Vishnudutas trouxeram a carruagem para perto do inferno. Quando chegaram perto do inferno, aquele ar que sai do corpo do sado, né, que encosta no corpo do sado, e aí na hora que esse ar chegou lá, a porta do inferno abriu. Isso é a história dos Upanishads, não saiu. Então, pelo aroma do corpo do sado, a porta do inferno abriu e todos os pecadores começaram a sair correndo do inferno. Os Jamalutas tentaram segurar eles. Pega os pecadores. Como se fosse, imagina um curral, uma porta no curral aberta e as vacas saem correndo. Igualzinho. Todos os pecadores saíram correndo do inferno. Os Jamalutas tentaram pegá-los. Onde vocês estão indo? Espera aí. Como que agora, de repente, os Jamalutas perguntaram para Jamaraj: como que as portas abriram assim de repente do inferno? E aí Jamaraj, ele é um devoto, ele mesmo, ele é um dos 12 Mahajanas, né? Jamaraj, ele disse, ele é um dos 12 Mahajanas. Ele meditou. Como é que esse portão do inferno abriu do nada? É que um santo, ele passou aqui perto. E aí, por causa do ar do corpo do sado, a porta abriu. Jamaraj falou: meus dutas, meus servos, ouçam, não foi culpa de vocês, eu sei, tudo bem. Foi por causa do aroma do corpo do sado, foi por isso que todos os pecadores se libertaram. Então veja, as escrituras dizem, primeiríssimo comentário esse verso, que os devotos do Senhor, por que eles vão de um local para outro? Por quê? Os devotos puros, eles viajam pelo mundo, eles têm a potência do bhajana deles da vida. Eu não sou devoto, vocês são devotos. Vocês têm a influência do bhajana de vocês. E as árvores, os insetos se libertam de todos os pecados. Isso é verdade, isso é verdade. Então, por que a gente está correndo atrás dos sadhus? Por que a gente corre atrás dos sadhus? Quando o Gurudeva vinha, milhares de pessoas vinham atrás de Gurudeva, correndo atrás dele. Por que Gurudeva falava na caminhada matinal? Ele sentava por 2 minutinhos só e ia, continuava. Por que as pessoas perdiam tanto tempo atrás de Gurudeva, correndo atrás dele? Mesmo que ele falasse tão pouco na caminhada. O que falar de ouvir cantar dele? Só de você andar atrás de Gurudeva, você já se beneficia.
Então, a associação do devoto puro, Mahat Sangha, companhia do devoto puro, é algo muito raro. Estar na companhia do devoto puro é muito raro. Então, até mesmo o aroma, o ar, o cheiro, né? O aroma o vento do corpo do sadhu, se isso vier em você, você vai se beneficiar. Tem alguém que está fazendo bhajana sozinho. Pode continuar fazendo por milhões de vidas. Um dia vai alcançar a perfeição ou não, talvez. Mas se você está correndo atrás do sadhu, Anuvraja, não é ir na frente, andar na frente do sadhu, não. Você tem que andar atrás do sadhu, Anuvraja. Jai!